Alô, comunidade, muito boa tarde. O ICL Urgente está começando com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente tem sempre com a gente lá na redação, na Central de Informações, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Estou de volta hoje. Muito boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Eu digo, a Laura está sempre com a gente, mas ontem foi o André Uzeda que esteve aqui na apresentação. A Laura teve uma questãozinha rapidamente resolvida. Muito boa tarde para você que mora nesse país em que o Centrão e o Jair Bolsonaro gastam capital político nessa bandalheira, nessa PEC da bandidagem, gastam capital político para aprovar uma anistia que o brasileiro não quer, e enquanto isso, Lula recupera popularidade. É o que mostram as pesquisas. Daqui a pouco vamos trazer. Lula volta a ser favorito para a eleição de 2026. Pesquisa divulgada hoje, já já a gente traz aqui no ICL Urgente. Vamos falar sobre a situação médica do ex-presidente e réu, chefe da quadrilha golpista Jair Bolsonaro. O condenado pelo Supremo Tribunal Federal, ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o hospital no início da tarde de hoje. O chefe da quadrilha golpista passou a noite internado no DF Star em Brasília, após sentir um mal-estar, com crises de soluço, vômito e pressão baixa. Com isso, o ex-presidente agora volta para a prisão em regime domiciliar, onde continuará a receber acompanhamento médico. Agora, mais importante até do que a liberação para que ele volte para casa foi o boletim oficial, divulgado agora à tarde, apontando o seguinte: o boletim oficial do hospital informou que Jair Bolsonaro está com câncer de pele. Atenção, Jair Bolsonaro tem câncer de pele. Laura Couto tem mais detalhes sobre esse diagnóstico. Laura. Rodrigo, o Bolsonaro está com um tipo de câncer chamado carcinoma e, de acordo com os próprios médicos do ex-presidente, esse tipo de câncer de pele não é o mais agressivo. Os resultados da biópsia ele foi divulgado hoje, mas o Bolsonaro retirou essas lesões no último domingo, dia 14. No total, foram removidas 8 lesões de pele e só 2 foram diagnosticadas como cancerígenas. Elas são localizadas no tórax e no braço do Bolsonaro. O médico do ex-presidente, o Dr. Cláudio Birolini, afirmou que o Bolsonaro vai precisar passar por um acompanhamento periódico para monitorar a progressão das lesões, o que é típico de pessoas que têm câncer de pele, mas que ele não vai precisar de tratamento, Rodrigo. É isso. Então, Bolsonaro com câncer de pele. Olha, o que a gente notou nos últimos dias, né? Ontem, o filho, Flávio Bolsonaro, disse que o pai teve uma crise tão forte de soluços que ficou 10 segundos sem conseguir respirar. E aí muita gente lembrou que Bolsonaro debochou de milhares de brasileiros que não conseguiam respirar, sofrendo com a Covid. E agora passou por coisa parecida. Não conseguia respirar por causa da crise de soluços, né, que, segundo a família, está acometendo o réu condenado por comandar uma organização criminosa. Então, primeiro, debochou de quem não conseguia respirar e teve crise respiratória. E agora, muita gente tem lembrado um outro ponto. Bolsonaro foi diagnosticado com câncer. Vocês lembram o que ele falou sobre a Dilma? Na época em que havia o ataque, né, para derrubar a Dilma e tal, a gente recuperou este áudio, uma fala de Bolsonaro ainda antes de virar presidente sobre Dilma Rousseff. Vamos ouvir esta fala. Vamos lá. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta. Espero que acabe por infarto ou por câncer. O mandato da Dilma foi o que desejou Bolsonaro. Ele desejou, né, que as pessoas não conseguissem respirar e sofreu com isso. Desejou morte por câncer e agora está com câncer diagnosticado. Câncer de pele. Tomara que consiga se tratar, mas desejou a morte da Dilma por câncer. E fez brincadeira com o Lula. Vai, eu te espero na Papuda. E agora quem está esperando o Bolsonaro é a Papuda. É um dos destinos, né, que estão sendo preparados para ele assim que transitarem aí os últimos embargos. De qualquer maneira, parece que vem assim, né, que o mundo dá voltas e
para o Bolsonaro tem sido muito rápido isso, né? Agora também nesta questão do câncer de pele, que é tratável, não é o câncer mais sério, como a Laura acabou de explicar. Carcinoma, de qualquer maneira, exige um certo cuidado e a defesa está usando isso, mais uma vez, como uma tática para que ele permaneça em prisão domiciliar. Não vejo por quê, já que o câncer de pele o que precisa fazer é a cada 6 meses, 1 ano, repetir os exames para ver se não apareceu de novo. Pode perfeitamente estar preso e sair para fazer o exame ou fazer no próprio hospital penitenciário. Essa é a situação do Bolsonaro. Falando nele, o ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão, admitiu para aliados que está disposto a abrir mão de reverter a inelegibilidade. Ou seja, ele topa, olha só como ele é bonzinho, ele topa continuar inelegível em troca de reduzirem a pena dele, que está em 27 anos, por liderar a trama golpista. O Bolsonaro, vamos lembrar, já estava impedido de disputar eleições até 2030 em razão de condenações na Justiça Eleitoral. Mas agora, com a condenação do STF, ele fica inelegível até 2060, quando completaria 105 anos de idade. Então o Bolsonaro está achando que melhor do que ficar disputando aí se vai estar elegível ou não, é diminuir esta pena de 27 anos. Conta mais detalhes pra gente, por favor, Laura Couto. Rodrigo, o Bolsonaro quer que os aliados no Congresso foquem todos os esforços na aprovação de um projeto de lei de anistia que abranja principalmente ele próprio, além dos demais condenados do 8 de janeiro. E com isso, o projeto de lei alternativo defendido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não seria suficiente, já que ele não contempla diretamente o Bolsonaro. E para focar todos os esforços nessa empreitada, nos bastidores, o ex-presidente passou para segundo plano essas tentativas de reverter a inelegibilidade dele. Mesmo assim, claro que em público a oposição deve continuar reforçando que o candidato a presidente ainda é o Bolsonaro como uma forma de demonstração de força política. Ainda segundo os aliados do ex-presidente, o Bolsonaro deposita no Cássio Nunes Marques, o ministro do STF indicado por ele, a esperança de recuperar as condições para se candidatar novamente. Isso porque o Nunes Marques vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em agosto de 2026, Rodrigo. É isso, então, nessa questão eleitoral, ele está deixando para depois, quando o Cássio Nunes Marques estiver. Mas o Cássio Nunes Marques só assume o TSE já muito em cima da hora da eleição. Acho que não dá tempo de reverter coisa nenhuma. O que ele está batalhando é para diminuir as penas, como a Laura acabou de explicar, e a gente trouxe aí o detalhe. É um bastidor forte que está correndo lá em Brasília, a gente vai continuar acompanhando. Bom, de acordo com os aliados, Bolsonaro está ciente das dificuldades que o projeto de lei de anistia ampla e irrestrita que os bolsonaristas defendem, estão enfrentando muitas dificuldades na Câmara. Mas mesmo assim o ex-presidente quer focar na redução de pena. Então, em vez da anistia total e restrita, focar numa meia anistia, que seria a redução de pena. A maior preocupação do Bolsonaro hoje é evitar cumprir pena em regime fechado. As pessoas dizem que ele está verdadeiramente em pânico com a ideia de parar na papuda. Teme ser destratado, maltratado por outros presidiários e teme que não tenha o acompanhamento médico necessário diante da sua situação, que já não é a de um atleta, como ele dizia, na época em que debochava dos pacientes da Covid. Bolsonaro em pânico diante da perspectiva de ir para a papuda. Bom, falando das articulações políticas, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o minúsculo presidente da Câmara, prometeu pautar a urgência para votar a anistia ainda hoje. Essa é a notícia de agora à tarde, a principal notícia lá de Brasília, né? Tem um impasse entre governo e o partido do Bolsonaro, o PL, e o Mota está tentando, né, negociar uma saída. Nos bastidores, ele enfrenta dificuldades para colocar em pé um grande acordo na casa, que ao mesmo tempo contemple o governo e que compense Jair Bolsonaro com redução das penas, que é o que a gente vinha explicando aqui. O Bolsonaro já viu que a anistia total não passa. O que ele está batalhando agora é para aprovar um projeto de lei que reduza as penas pelas quais ele foi condenado, né? Essa é a ideia, é o caminho mais curto para ele. A intenção desse acordão é tentar resolver o enrosco da anistia, permitindo que daí o parlamento possa finalmente voltar às atividades normais e tratar do que interessa ao povo brasileiro, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000
e outros projetos que estão lá parados porque o Bolsonaro e o Dudu Bananinha sequestraram a pauta do Congresso Nacional. Explica mais pra gente sobre isso também, por favor, Laura. Rodrigo, o projeto da anistia está nesse vai e não vai interminável, né? E como você disse, o Mota pretende, né, pautar a urgência do projeto hoje. Mas nos bastidores ele está tentando costurar um acordo entre os poderes. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, da Folha, o plano que está meio embolado do Mota é agradar o STF com a derrubada da votação da anistia por um prazo indeterminado, e isso evitaria o risco de desmoralização do Supremo. Em compensação, o STF não faria uma forte oposição à PEC da blindagem, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, que retira o poder dos magistrados na abertura dos processos contra os deputados, e o Bolsonaro seria compensado com a redução das penas. Agora resta aguardar as próximas horas para a gente ver como que vai ficar essa grande novela do projeto da anistia, que está ficando desgastante, né, Rodrigo? É, um assunto que fica chato, mas que a gente tem que acompanhar. Eu peço que você entenda, porque tem a ver com o xadrez político que está sendo jogado no Brasil. A Laura explicou aí pra gente, né? O Mota tenta agradar as três forças, né? Agradar o Supremo, quer dizer, não vai ter anistia total, porque daí seria o confronto com o Supremo. Nem acabou ainda direito o julgamento e já estão querendo anistiar. Então isso não vai acontecer. Em troca, você reduz penas e agrada o Jair Bolsonaro, que vai para a cadeia, mas talvez se conforme com a ideia de ficar menos tempo na cadeia. Quando a gente fala que vai pautar a urgência, significa uma votação prévia em que os deputados dizem: esse projeto é prioridade, então a gente decide que ele com urgência passa na frente de todos os outros, e depois é que eles vão ver os detalhes do projeto em si. O primeiro passo é votar a urgência, e o Mota está dizendo que isso vai acontecer hoje ainda. Ontem foi o dia da vergonha. Foi o dia da vergonha completa no Congresso Nacional. Então, hoje se fala de PEC da anistia. E ontem, a PEC da bandidagem, que alguns chamam de blindagem, mas eu prefiro dizer PEC da impunidade e da bandidagem. Vamos retomar o que aconteceu. A PEC da impunidade e da bandidagem passou na Câmara dos Deputados, votação em 2 turnos, numa aliança entre o Centrão e o bolsonarismo, né? Por isso que eu digo, eles estão gastando capital político em temas muito impopulares. Mas passou lá em 2 turnos. Só que vai ter enorme dificuldade para avançar no Senado. Então agora já não estamos falando mais da anistia, estamos falando da PEC da impunidade, que é para proteger os deputados, não deixar abrir processo contra eles. Só com autorização do próprio plenário da Câmara e do Senado. Sabe quando que alguém vai ser investigado? Nunca. Bom, o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Otto Alencar, você deve se lembrar dele, está aqui na tela, na CPI da Covid, teve um papel bastante importante. O Otto Alencar, que é o presidente da CCJ do Senado, é senador pela Bahia, é um homem de centro, né, na Bahia, ele disse que é contra o projeto que busca blindar parlamentares e que por ele vai ser varrido do mapa, não vai nem andar no Senado Federal. Olha aqui o que disse o Otto Alencar. Minha posição é muito contrária. É um desrespeito ao voto popular. É uma falta de cerimônia. Não se pode estabelecer através da lei uma proteção aos parlamentares, uma vez que nós já temos tantos casos de irregularidades, de desvio de recursos, sobretudo das emendas. E aí ele usou a palavra, que é a palavra-chave para entender por que eles estão querendo a blindagem. O Otto Alencar está avisando, no Senado não anda. No Senado não avança esse projeto. Bom, como eu disse, o texto foi aprovado pela Câmara ontem em 2 turnos. A última votação, na madrugada de ontem, teve 353 votos a favor contra apenas 134 contrários, ou seja, a esquerda, o governo, tem esses 134 votos aí. 353 são os votos do Centrão e da extrema-direita. Mas o que impressiona é que na hora que a gente olha as bancadas, além da direita tradicional que votou pela blindagem, o PT, o partido Lula, Partido dos Trabalhadores, deu 10 votos a favor desta vergonha, dessa PEC da bandidagem. Nós temos aqui uma lista com os deputados do PT que votaram pela blindagem. De São Paulo, deputado Alfredinho e o deputado Gilmar Tato. Do Pará, de Wanda Faro. E teve também em São Paulo o Kiko Seleguin, que inclusive é dirigente do PT de São Paulo. No Piauí, a bancada quase inteira do PT, Dr. Francisco, Flávio Nogueira, Florentino Neto, Merlong Solano, e de Minas Gerais, Odair Cunha e Paulo Guedes. Todos votaram na PEC
da blindagem, apesar da liderança do partido ter orientado não. Esses 10 fizeram lá os seus acordos com a direita e votaram sim. É para ficar de olho, hein, gente? Entender melhor. O próprio Lula manifestou posição contrária à PEC da blindagem. Antes da PEC avançar na Câmara, o presidente deu esta sinalização. Ó, tá aqui na manchete. Lula avisou ser contra, mas liberou a base em votação da PEC da blindagem. Por quê? Porque fez a leitura de que era uma guerra perdida, que ia perder a batalha. Então marcou posição, falou, sou contra e deixa a direita se desgastar. O problema é que, como é que você pode operar essa estratégia e ter 10 deputados do PT que não seguem a orientação nem do presidente da República, né? Então, é uma situação complexa. Bom, a PEC vai seguir para análise do Senado, como eu já expliquei aqui, onde vai precisar de 49 votos favoráveis para passar e, aparentemente, não tem esses votos hoje. O ritmo deve ser muito diferente dessa pressa toda que teve lá na Câmara dos Deputados. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Isso, Rodrigo. O Senado deve desacelerar a PEC da impunidade, indo na direção totalmente contrária da Câmara. E essa sinalização foi dada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa conversa em bastidores. A análise é de que os políticos apontam para um desgaste causado pela proposta de blindar os parlamentares, que aparentemente não está sendo muito bem falada pela população nem pela imprensa. O Senado também, claro, está de olho nas eleições do ano que vem, onde 2/3 das vagas vão estar em disputa. Eu acho que ninguém quer arriscar a própria vaga, né, Rodrigo? Aparentemente não deveriam. É altamente impopular essa pauta que, repito, a direita conseguiu desgastar o Lula quando ficou na pauta da economia, quando falou dos preços no supermercado, quando levantou aquela mentira sobre o Pix. Quando eles entram na defesa de blindagem, defesa de corrupção, defesa de corrupto, defesa de anistia para Bolsonaro, eles jogam fora a cartada do antissistema. O Bolsonaro foi eleito em 2018 dizendo, eu sou contra o sistema. Mentira, né? Porque ele foi deputado, militar a vida inteira, os filhos fizeram tudo que a gente sabe. Mas ele tinha esse discurso e era um outsider de verdade, né? Não era um cara que estava ali, circulava nas grandes rodas. Então ele se apresentava como outsider, como fora do sistema. Como é que é fora do sistema agora se ele está se lambuzando, rolando na lama com o Centrão para aprovar a PEC da bandidagem? É algo muito grave. Bom, a PEC da blindagem ou bandidagem também repercutiu mal fora do Senado e da Câmara. No STF, a avaliação é de que essa PEC, né? Quando a gente fala PEC, é Projeto de Emenda Constitucional. PEC. Ela pode favorecer a entrada de facções criminosas como o PCC nas assembleias legislativas. E a gente já tem alguns casos. No Rio de Janeiro, tem deputado lá, né, próximo ao PCC. São Paulo também, né? Uma possibilidade seria membros, né, do crime organizado chegarem aos cargos de deputado estadual, principalmente, né, que tem um pouco menos de visibilidade e tal, para, a partir dali, se organizarem com imunidade completa. Ninguém pode botar a mão num bandidão do PCC dentro de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara Federal. É o que está aqui na manchete. Ministros do STF veem PEC da blindagem como uma brecha para facções criminosas entrarem nas Assembleias Legislativas. Ainda sobre esta PEC, que foi votada em 2 turnos ontem, o Centrão conseguiu tudo o que queria. Porque ontem à noite, no segundo turno, você sabe que PEC é sempre 2 turnos. Quando houve a votação do segundo turno, conseguiram tirar pelo menos um dos absurdos, que era só poder autorizar processo contra deputado e senador com votação secreta. Isso foi tirado do projeto no segundo turno. Acontece que eles conseguiram reverter isso numa votação ainda mais vergonhosa nesta quarta-feira. Não é isso, Laura? Rodrigo, ontem, no primeiro turno, foi aprovada a regra do voto secreto. Aí teve críticas e gritaria nas redes sociais. E aí, no segundo turno, o voto secreto foi retirado do projeto numa votação apertada. E hoje, o debate foi retomado. O relator da PEC, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, argumentou que a sessão realizada na madrugada teve um quórum reduzido e que, assim, a votação não refletiu o espírito do plenário. E aí, com essa desculpa, o Cajado iniciou articulações com o Hugo Mota, o presidente da Câmara, na manhã de hoje. E essa manobra do Centrão resultou na aprovação do texto na tarde de hoje. Ou seja, resumindo, o voto secreto para blindar parlamentares foi aprovado.
Pois é. Nós estamos acompanhando aqui as informações. A qualquer momento podemos ter novidades sobre essa articulação toda lá em Brasília. Mas teve essa mudança ainda no dia de hoje para garantir voto secreto na PEC da blindagem. Tudo isso vai desgastando a direita, a centro-direita, e com os preços um pouquinho mais controlados, o Lula volta a recuperar espaço. É o que mostram algumas pesquisas. A partir de agora, nós vamos falar sobre isso. Bom, teve uma primeira pesquisa, a pesquisa Quest, que mostrou a avaliação positiva do governo estacionada, mas num ponto bem melhor do que alguns meses atrás. Vamos mostrar aqui na tela esse primeiro quadro da Quest, aprovação e desaprovação, pesquisa Quest. Está aqui, ó. Então, a curva vermelha é a curva da desaprovação. Você repara que em março atingiu um pico, né? A desaprovação chegou a 56 e a aprovação 41. As duas curvas praticamente se encostaram agora. Então, 51 desaprovam, 46 aprovam, há praticamente um empate. Lula recupera terreno, mas do mês passado para esse, os números não mudaram, segundo a pesquisa Quest. E no mesmo dia de hoje saiu uma segunda pesquisa de um outro instituto, Atlas Intel. E na Atlas Intel os números são mais favoráveis para o Lula. O que mostra? A aprovação do presidente Lula. Aqui é a curva azul, a aprovação voltou a abrir, né? Por uma margem pequena, mas a aprovação voltou a ficar positiva em relação à desaprovação. 51% aprovam, 48% desaprovam o governo do Lula. As curvas se invertem depois de vários meses. A gente percebe que desde o fim do ano passado, quando tem aquela crise do PIX, a desaprovação em alta, que é a linha vermelha, e só agora o Lula recupera a aprovação já no fim do ano. Isso tem a ver com essas pautas que são ruins para a direita, com o Bolsonaro condenado e com a economia entrando nos eixos e com programas sociais do Lula que começam a chegar lá na ponta. Não é uma situação super confortável, mas é uma mudança nos números. Bem, essa pesquisa Atlas trouxe também informações importantes sobre o julgamento do Bolsonaro. Olha só, aumentou o número de pessoas que acreditam que Bolsonaro tentou sim dar um golpe em 2022. É esse quadro que agora eu tenho aqui no nosso telão. Essa é a pesquisa Quest, em que se pergunta: você acredita que Jair Bolsonaro participou de um plano de golpe de Estado em 2022? Havia praticamente um empate no meio do ano. Isso mudou. Agora 53% dizem sim, Bolsonaro comandou o golpe. Não, 42%. Abriu a boca do jacaré, com mais gente acreditando que o Bolsonaro participou do golpe, como participou, segundo a sentença do STF. A pesquisa também pergunta sobre o projeto de anistia e, de novo, é desfavorável para o bolsonarismo. Vamos para a próxima tela, a tela em que se pergunta sobre a anistia. Você é a favor ou contra uma anistia ampla, geral e irrestrita a líderes políticos e manifestantes condenados pela tentativa de golpe de Estado? Contra, 57%. A favor, 40%. Então você está chegando perto de 20 pontos de diferença, né, contra a anistia. O bolsonarismo tem apoio? Tem 40% aqui pela anistia, mas tem uma ampla maioria do povo brasileiro contra a anistia e eles ficam gastando tempo no noticiário com esta pauta que é impopular, que não tem apoio, principalmente naquele eleitor que não é muito lulista nem bolsonarista e quer ver o país andar para frente e fica vendo os bolsonaristas falarem desse assunto impopular. O que acontece? O resultado disso tudo, Lula na frente, na liderança nos cenários eleitorais trazidos pela Atlas. Vamos colocar aqui na tela. A gente tem aqui, pesquisa Atlas Intel, os cenários eleitorais, né? Não é essa, é a próxima que é do cenário eleitoral. Isso, obrigado. Primeiro turno, olha como abriu a vantagem aqui para o Lula. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 48% dos votos, Tarcísio 30%, 18 pontos de vantagem para o Lula. E outros candidatos 15%. Se somar o Tarcísio com os outros, não dá o que o Lula tem. Por esse resultado aqui, o Lula estaria próximo de ganhar até no primeiro turno. Importante o número, né? Então é uma mudança no cenário eleitoral. Segundo turno, se houver segundo turno, quais são as possibilidades? Aí tem Lula sempre vitorioso contra os adversários. Ele abre 5 pontos de vantagem sobre o Tarcísio, 7 pontos sobre a Michele, 7 sobre o Bolsonaro, que não vai ser candidato, 15 pontos sobre o Zema, 17 sobre o Caiado, 16 sobre o Ratinho Júnior
e 27 pontos de vantagem sobre o Eduardo Leite. Então o Lula é favoritíssimo na eleição presidencial num segundo turno eventual. É importante notar que aqui a Atlas até não coloca mais o Eduardo Bolsonaro como candidato, porque é um cara que está fugido, escondido nos Estados Unidos. São cenários eleitorais importantes aí que a gente trouxe para acompanhar. Fora isso, como é que fica o Tarcísio, hein, gente? Como é que fica o Tarcísio, né? Havia a expectativa de que o Tarcísio, a essa altura, estaria consolidando a candidatura dele, mas o Tarcísio colhe resultados ruins também na pesquisa Atlas Intel. Segundo esse levantamento, a maioria dos eleitores não votaria no Tarcísio se ele mantiver o discurso golpista usado no dia 7 de setembro na Avenida Paulista. A pergunta é clara sobre isso. Se esta for a postura adotada por Tarcísio na eleição para presidente, qual a chance de você votar nele? Com certeza não votaria, 54%. Então o Tarcísio cometeu um erro grosseiro no 7 de setembro ao atacar Alexandre de Moraes, chamar de tirano, e ao defender a anistia ampla e restrita para o Jair Bolsonaro. Deu uma derrapada monumental o Tarcísio de Freitas no 7 de setembro. Pelo jeito, não está valendo a pena pagar de bolsonarista radical. Para completar, hoje em Araçatuba, no interior de São Paulo, Tarcísio disse, numa entrevista para uma rádio, que não vai mais concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. É manchete de agora a pouquinho da rádio CBN. Olha aí, Tarcísio de Freitas afirma que não vai concorrer ao Palácio do Planalto em 26. Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque ele está num zigue-zague, né? Um dia ele fala que vai, outro dia ele fala que não. Está sob bombardeio por causa do atentado contra a morte, né? O assassinato do delegado de polícia na Praia Grande. Não fez nada para cuidar da segurança pública. Só fica falando de anistia, atacando o STF e não cuida de São Paulo. Então, hoje ele resolveu fazer um ajuste no discurso e dizer: não sou candidato a presidente, vou me concentrar em São Paulo. Foi o comentário, inclusive, que Luiz Costa Pinto fez ontem aqui no N2 com a gente, que havia esse sentimento na equipe do Tarcísio, que ele precisa fazer um recuo e se posicionar para a eleição de São Paulo. Senão ele pode ter dificuldades, inclusive em São Paulo, se essa insegurança, se esse clima se disseminar para todos os setores. Ele ainda tem uma eleição relativamente tranquila para governador. Mas para presidente, Tarcísio hoje acaba de fazer um recuo e é importante a gente ressaltar. E esse recuo vem bem no dia em que a pesquisa mostra também que o discurso radical pegou muito mal para Tarcísio de Freitas. Eu queria agradecer demais a Laura Couto, mais um dia com a gente aqui no ICL Urgente. Laura, notícias quentes de Brasília, vamos seguir atualizando no N2, mas obrigado aqui pela parceria no ICL Urgente. Rodrigo, eu tenho um último recado aqui. A gente falou hoje em Centrão e PCC e amanhã tem uma bomba no N1, no ICL Notícias Primeira Edição. A gente vai exibir uma entrevista exclusiva com o piloto que testemunhou os negócios entre o Centrão e o PCC. E o relato de como os chefes da maior federação de partidos do Brasil estão envolvidos no caso. Rodrigo, a gente vê amanhã no N1 e eu te vejo amanhã no ICL Urgente. Até amanhã. Importantíssimo. Então, importantíssimo amanhã, reportagem com a entrevista do piloto que denuncia as ligações entre lideranças do Centrão e o PCC. O ICL já trouxe isso algumas semanas atrás, mas agora o entrevistado vai aparecer, vai dar as caras e vai contar muito mais detalhes. Amanhã no ICL Notícias Primeira Edição, não perca, é mais uma bomba contra o Centrão. É por isso que eles querem blindagem. É por isso que eles querem a PEC da bandidagem. Vai ficar claro a partir de amanhã com esse material exclusivo aqui do ICL. Daqui a pouco vem aí o N2. Eu queria só deixar mais um recado aqui para vocês. Sexta e sábado, não perca, hein? Sexta e sábado, o maior evento da comunidade, o Despertar 2025. Várias personalidades presentes, inclusive o nosso queridíssimo Frei Beto, um dos gigantes que estarão com a gente, com toda a nossa comunidade, lá nos dias 19 e 20. Você pode ainda garantir o seu ingresso, despertar2025.com.br, despertar2025.com.br, participe, ouça o Frei Beto e muitas outras personalidades, e a nossa equipe vai estar por lá também. Obrigado, gente, o N2 vem aí com mais notícia. Eu volto amanhã com ICL Urgente. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável.
No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Viva esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.